Dia a todos, aqui quem fala é Arthur Teixeira, sou diretor de trading e head da mesa da 2W, e a gente está aqui hoje com o Carlos Rato e o Felipe Nascimento, ambos são executivos da BBCE, e eles prepararam uma apresentação para a gente, falar um pouquinho de derivativos hoje, tentar entender como funciona esse produto e quais são os benefícios desse produto para o mercado de energia. Aqui com a gente também está o Cláudio Ribeiro, que acabou de conectar. Cláudio, estou fazendo uma breve introdução. Vai à vontade. Tudo bom, Carlos? Como vai? Tudo bem, Cláudio? E você, tudo bem? Tudo bem, graças a Deus. Então, pessoal, basicamente, acho que o começo da apresentação é com o próprio Carlos, né? Então, vou passar a palavra rapidamente a ele, para que comece e a gente não atrase mais. Até peço desculpas, um probleminha técnico aqui na internet. Eu também peço desculpas, viu, Carlos? Eu tive um problema aqui, que meu computador reiniciou e tal, e acabei me atrasando. Mas é muito de suma importância que todos nós aqui nos aculturemos. Acho que aqui a gente tem um produto que é o futuro e vai ampliar esse mercado demasiadamente. E a gente quer ser um parceiro da BBCE. Esse mercado crescendo, óbvio, é benéfico para a BBCE, mas é benéfico para a 2W, que conseguirá originar mais oportunidade e levar mais serviços e soluções e produtos aos nossos clientes. Então, acho que aqui a intenção é a gente desmistificar o tema, tentar identificar upsides dos derivativos aos nossos clientes, como vendê-lo, como abordá-lo, e realmente tirar essa fumaça. Quando se fala muito disso, parece um negócio muito complicado, e a reação do ser humano quando não entende algo é negar. Então, aqui a gente simplificar, e a principal mensagem da 2W enquanto empresa é simplificar a linguagem para o consumidor de energia. E aqui acho, em algum momento, que esse tipo de produto vai até extrapolar simplesmente os consumidores de energia e vai passar a ser, em algum momento, até um ativo de investimento. E a gente quer entender bastante isso para poder modular essa linguagem cada vez mais às nossas contrapartes, a quem a gente origina já através das nossas redes e canais de distribuição. Tá bom, Carlos? Maravilha. Obrigado. Bom dia a todos. Primeiramente, assim, queria agradecer, Cláudio, Arthur, aí pela oportunidade. 2W aí é um importante cliente para a BBCE, e a gente tem feito essas parcerias aí que acho que são fundamentais, faz parte até do nosso DNA, levar a educação para o mercado, conhecimento. Então, mais uma vez, obrigado aí pela oportunidade. Eu vou começar aqui, o Felipe está com alguns problemas de conexão, mas eu vou tocando aqui a apresentação e ele entra no meio. Eu vou comentar aqui, primeiro me apresentar, né? Meu nome é Carlos Rato, eu tenho, não vou confessar a idade aqui, mas uns 25 anos mais ou menos de mercado financeiro. Trabalhei em várias instituições financeiras, depois fui executivo de uma empresa chamada CETIP, talvez alguns de vocês conheçam. Fiquei lá durante 7 anos, respondendo pela parte de produto comercial, marketing e comunicação. Essa empresa foi adquirida pela, então, BMF Bovespa em 2017. Fiquei mais um ano lá como B3, né, que foi o resultado da fusão, foi a B3, a Bolsa. E fiquei mais um ano e pouco lá. E depois eu resolvi tirar um sabático, que não durou muito. Em 2019, acabei recebendo esse convite aí para integrar a BBCE como CEO, e achei bastante interessante o modelo de negócio e o posicionamento da empresa. Acho uma oportunidade única aí, da criação, né? E esse é o nosso roadmap aqui, da criação de uma bolsa de energia no país. Então, só falando rapidamente sobre BBCE, hoje a gente, BBCE, então, significa Balcão Brasileiro de Comercialização de Energia. A gente tem hoje 200 clientes, um pouco mais de 200 clientes operando todo dia, comprando e vendendo energia, utilizando nossos serviços também de back-office para formalização das operações de compra e venda de energia. A gente, obviamente, a gente nasceu do mercado de energia, então foi uma iniciativa de algumas comercializadoras lá em 2012, e se juntaram e falaram, por que a gente fica ligando um para o outro aqui para fazer negócio? Por que não a gente criar uma tela de negociação, né? Isso facilitar o nosso dia a dia.
Então, você falou de simplicidade, e a gente tem isso como lema, né, Cláudio, de ser algo simples e digital, né? Simplicidade também é inovação, e é isso que a gente tenta trazer aqui para o mercado, de trazer soluções simples, que não deixem de ser inovadores, e sejam cada vez mais digitais. A gente já nasceu nesse mundo digital. Então, a gente tem hoje uma plataforma de negociação, pré-negociação, negociação e pós-negociação de energia. A gente hoje tem um volume aí de cerca de mais ou menos 600 mil gigawatts-hora negociados ao longo desses anos, desses quase 10 anos, em 200 mil contratos já realizados no setor. Então, é a única plataforma que tem hoje liquidez e volume de negociação, e a gente, como o Cláudio já adiantou, a partir de junho do ano passado, nós recebemos uma autorização que a gente foi atrás, né, da CVM, para nos tornarmos o que tecnicamente é chamado administrador de mercado de balcão organizado. Isso nos deu a possibilidade de desenvolver e lançar para o mercado a primeira plataforma de negociação de derivativos de energia do Brasil. Isso aconteceu no dia 18 de janeiro. Então, a gente vai decorrer aqui bastante sobre a questão dos derivativos e por que a gente acredita nesse mercado. E aí, como o Cláudio bem colocou, tem muita mística em relação ao derivativo, muita crítica, aliás, também, né? Principalmente depois aí da crise de 2008, mas a gente vai ver que o derivativo, na verdade, é um instrumento extremamente eficiente para a realização de operações de hedge, de proteção, de posicionamento. Então, lógico, como a gente fala, né? Como um remédio, se você tomar demais, você pode morrer. Mas na dosagem certa e com uma política de hedge adequada por parte das empresas, ele é, de fato, um instrumento de extremo valor e talvez não, com certeza o mais eficiente para proteção contra riscos de variação de preços, né? Então, a gente vai mostrar aqui como é que funciona esse mercado e o que a gente está oferecendo já em termos de derivativos de energia. Aqui, resumo do que eu já comentei um pouco, não vou gastar muito tempo aqui, desde 2012 que a gente iniciou as atividades. 2017 e principalmente 2018 foram anos marcantes para a empresa, realmente a liquidez aumentou bastante, de 17 para 18. 2019 a gente teve uma pequena queda, a gente teve um evento no setor em fevereiro que fez com que muitas empresas recuassem um pouco a negociação, e principalmente a negociação em tela. Em 2020, a gente teve a aprovação inédita aí da CVM, conforme eu comentei, e 2020 a gente fechou com um recorde de negociação, recorde histórico do total de volume em gigawatts-hora negociados. Então, apesar de ter um ano difícil, principalmente por conta do Covid aí no início do ano, mas no final acabou fechando um volume grande de negociação. Rapidamente também aqui são os nossos acionistas, são 42 acionistas hoje do setor de energia, sendo que a gente tem aí entre os acionistas 3 das maiores multinacionais do setor, que é a Enel, a Engie e a EDP. E para que não haja nenhuma privilégio ou nenhum poder econômico maior de uma comercializadora em relação à outra, a gente tem uma participação hoje limitada no capital social da empresa a 5%. É o que se chama quase que uma corporation, né? A gente é uma empresa que não tem um controle, alguém com um controle acionário que mande mais que outro. Então, que é a natureza desse tipo de empresa. Temos um conselho formado por 10 representantes, 10 pessoas, né? Sendo 7 representantes de acionistas e 3 independentes. Então, a gente tem avançamos muito na questão de governança, principalmente em 2020, né? Não só pela questão da CVM, mas também como uma bandeira da empresa de cada vez mais ter um trabalho bastante focado nessa questão de governança. Então, criamos a área de compliance, a área de supervisão e monitoramento de mercado, e nessa esteira também a gente trouxe 3 conselheiros independentes, que são esses 3, acho que dispensa comentários aí, Gustavo Franco, Cássio Casseb, o Silvio Meira, o Silvio mais especializado na parte de tecnologia, essa é a especialização dele, bastante conhecido. Então, a gente quis realmente trazer um conselho forte que nos ajude a crescer e cada vez mais, porque o nosso objetivo, como eu falei,
é ser a bolsa de energia no Brasil, né? Aqui são volumes negociados, também aqui são números, depois eu posso passar para vocês, mas ano após ano, a gente vê um crescimento grande do volume de negociação, né, cada vez maior. Aqui, opa, acho que passou aqui. Aqui a gente tem só alguns números de primeiro trimestre de 2021, né? Então, a gente já iniciou, conforme falei para vocês, o derivativo no dia 18 de janeiro. Óbvio que ainda a gente está ganhando liquidez nesse mercado, o mercado que começou agora, mas a gente vê um crescente tanto do número de clientes credenciados, hoje aqui está 55, mas a gente já está batendo 59, deve estar chegando em 60 aí na próxima semana. Então, vem cada vez mais aumentando o número de players interessados e que estão entrando no mercado. A gente já tem um banco aqui que já entrou também, então o derivativo abre a porta para outros players do mercado financeiro também. E o físico continua forte, continua com alto volume de negociação. O mês de março foi o segundo recorde histórico da companhia em termos de negociação em tela, e com a quantidade de clientes também crescendo, lógico, numa proporção menor que o derivativo, porque basicamente a gente tem aqui mais de 80% das comercializadoras, em termos de volume que operam no mercado, já são clientes da BBCE, e um volume de 10 bilhões de reais. Vamos entrar agora no mercado de derivativos, e aí, Cláudio e Arthur, assim, acho que a ideia aqui é que a gente faça um bate-papo, né? Então, eu vou deixar aqui aberta a possibilidade, quem quiser mandar pergunta, eu não sei se está aberto aqui a possibilidade da pessoa abrir o vídeo e falar, mas também fico à vontade aqui, o que vocês preferirem. Eu acho que tem um Q&A aqui, acho que as pessoas têm acesso, o Arthur, o Fernando, o Rodrigo, é isso que tá? Ou a gente deixa para o final? Como que vocês querem? Acho que até para não perder o ritmo da apresentação, talvez a gente abrir lá no final um perguntas e respostas e a gente vai abrindo isso. O que vocês acham? Perfeito. Depois a gente abre um espaço para o Q&A no final. Legal. Acho que, assim, quem quiser ir mandando pergunta já no Q&A aqui, aí eu acho que o Arthur, se você puder me ajudar, Arthur, aí selecionar, e aí já a gente vai trocando essa bola aqui, tá? A ideia é essa, né? Interativo. Exatamente. Não sei se o Felipe entrou aí já, não? Tô aqui já. Então tá bom. Então, chegou na hora certa aí. Então, eu vou passar a palavra para o Felipe aqui falar do mercado de derivativos. Então, o Felipe vai se apresentar também, mas ele é nosso diretor responsável pela parte de produtos e marketing. Então, Felipe está com a palavra aí, e eu vou ficar aqui também para complementar alguma coisa e ajudar nas respostas. Legal, vamos lá. Bom dia, né, a todos aí, prazer. Acho que o Rato já, como bem disse, eu sou responsável pela área de produtos, marketing e comunicação da BBCE. Sou aí oriundo também muito de mercado financeiro, venho contribuindo, acho que para esse crescimento da BBCE e contribuindo, participando, acho que desse desenvolvimento do mercado de energia. Tenho aprendido bastante sobre o mercado de energia também e acho que com certeza que o melhor que a gente pode ter de sucesso, acho que no desenvolvimento desse mercado, é essa junção de conhecimentos, esse mix, e é isso que a gente venho tentando também contribuir para esse processo. Então, obrigado 2W também, obrigado pela oportunidade. Vamos seguir. Bom, vou falar um pouquinho aqui sobre o mercado de derivativos, né? Acho que o Carlos Rato falou um pouquinho ali também no início da fala dele sobre a questão de desmistificação, né? Acho que desde 2008, muito por conta de algumas crises e quebras de algumas companhias, né, oriunda aí do uso dos derivativos, ficou uma imagem, né, ficou uma certa mancha de que o instrumento, né, saiu muita coisa ali na mídia na época, acho que muitos de vocês se lembram, derivativos exóticos, né, isso, derivativos tóxicos, são palavras que saíram, que acabaram, acho que, contribuindo aí para uma imagem bastante negativa, e isso acho que se desconstruiu 2 ou 3 anos depois, acho que isso vem melhorando com certeza a cada dia, isso está ficando no passado, mas sempre tem aquele resquíciozinho, por isso que é importante a gente trazer à tona. O que eu queria destacar nesse ponto, até antes de entrar aqui, é que no final das contas, né, gente, a gente vai ver que derivativo, já entregando aqui onde a gente vai chegar com a apresentação aqui, né, mais conceitual, é que o derivativo é um excelente instrumento para a gestão de risco das companhias.
tá? Acho que esse é o principal atrativo, né? E o grande erro das companhias lá atrás, nos períodos de crise, foi exatamente, né, foram dois erros, né? Um, acho que na crise e um logo no pós, né? Acho que o primeiro erro foi que muita gente usufruía do instrumento derivativo de forma, né, indevida, né, e sem as devidas políticas, e isso acarretou como uma consequência alguns problemas. Então, na verdade, o problema não foi o derivativo em si, mas sim o ato do mau uso do instrumento. E o segundo grande erro que veio depois disso, né, e aí no pós-crise, foi que por conta da rejeição, foi até curioso, né, acho que muitas empresas deixaram, falaram, não vai fazer, está proibido, ou então começou a criar né, um certo mito de que tal instrumento é bom, tal é ruim, e isso é muito ruim, né, porque na prática muitas das empresas ficaram sem uma adequada política, né, de risco, né, para fazer gestão, e isso certamente atrapalhou o andamento dos negócios. Uma das coisas que eu quero mostrar para vocês é que não fazer nada, né, é um excelente caminho para especular mercado. Esse é a grande sacada, né? Acho que muita gente fala, poxa, não vou fazer nada, não vou mexer com isso, não vou fazer derivativo, e a gente vai ver aqui que ao não fazer nada pode ser uma excelente escolha para especular mercado, que é exatamente o que não é o desejado por muitas das empresas. Mas vamos lá, vamos pegar um pouquinho aqui avançando, né? Você vai passar para mim? Você passa para mim ou será que eu consigo puxar aqui? Mas vamos lá. Então vamos lá. O que é derivativo, né? Acho que por definição aqui, o derivativo é um instrumento financeiro cujo valor depende ou deriva de um ativo real financeiro. O que é isso, né? Então a gente sempre tem um ativo real lá atrás, no mercado de câmbio, por exemplo, né? Nós temos o dólar no mercado à vista e temos os contratos futuros, né? Ou os derivativos, instrumentos derivativos atrelados à variação do preço do dólar. Isso, a mesma coisa vale para qualquer outro instrumento, né? Pode ser uma commodity também, o milho, o preço do milho, o derivativo do milho, o preço do ouro, o derivativo do ouro. Então, o derivativo ele só existe, né, quando um ativo real efetivamente existe. Se o ativo deixa de existir, por consequência, o derivativo perde razão de existência também. Tá? Uma coisa importante a gente lembrar é que né, como regra, a gente vai falar um pouquinho do instrumento, mas a regra geral aqui, basicamente no mercado de derivativos se negociam direitos e obrigações para datas futuras, né, com pouco ou nenhum impacto financeiro no momento da negociação. Parece simples isso, mas esse é um dos exceitos extraídos de uma circular, inclusive, do Banco Central, né, do próprio regulador, e isso traz aqui, é um dos itens que caracteriza, inclusive, né, a questão aqui que diferencia, né, inclusive, a questão de ser um derivativo de um contrato comercial. Tá? Então, um instrumento financeiro, né, ele sempre vai ter, no momento da negociação, nenhum financeiro ou muito pequeno frente ao notional, que seria o valor de referência deste contrato. Né? E, por fim, na liquidação, né, se dá por diferença, né, do financeiro. Basicamente, são essas características básicas aqui que vão ajudar, acho que vocês aqui, acho que todos nós nos ajuda a diferenciar o que é o mundo dos instrumentos financeiros, o que é o mundo, né, dos instrumentos, dos contratos, né, comerciais. Então, por definição, acho que é isso. Vou dividir agora para vocês de forma didática o mundo. Eu consigo já passar aqui, Rato? Eu vou passar para você aqui. Sumir, ver se você consegue transmitir, que daí fica mais fácil. Vamos. Você quer falar? Tá aí. Eu posso falar, só ver se eu consigo assumir o comando aqui para não ficar te amolando a vida aí. Não, pode tocar que eu fico aqui. Então vamos lá, então. Bom, deixa eu dividir o mundo em dois, né, em dois blocos. Basicamente, o mercado ele é dividido no que a gente chama de mercado de bolsa e mercado de balcão. Né? Isso aqui é mais ou menos igual igual futebol, né? Futebol, economia, todo mundo entende um pouco, né? Se você sair perguntando, parece que o que é bolsa todo mundo sabe, né? Sabe falar um pouquinho, mas a real mesmo é que é importante a gente entender as principais características desses dois mercados, porque tem características que são fundamentais aqui, né? E que impactam diretamente as tomadas de decisão, né, de execução, de como, né, uma empresa pode ou não utilizar um instrumento. Então é importante a gente ter claro essas diferenças. Basicamente, aqui de forma didática, né, vou separar isso em dois blocos, seria o mundo das bolsas e o mundo do balcão.
O mundo da bolsa é o mundo onde a gente tem os contratos que são padronizados, né, ajustes diários e contraparte central. Essas são as principais características. O que é isso? Contrato padronizado são aqueles contratos que estão definidos, né? Ele tem um tamanho definido, ele tem um vencimento determinado, né? Ele tem uma característica de negociação, uma regra de apregoação, que é como se faz uma inserção de ordem, tudo isso muito bem detalhado. Só para dar um exemplo aqui, se a gente pegar um contrato futuro de dólar, por exemplo, ele vence, um contrato cheio, ele sempre tem um tamanho de 50 mil dólares, ele sempre vence no primeiro dia útil do mês subsequente. Então, percebe que ele tem uma regra definida e clara, né? Todo mundo sabe exatamente, né, o que está sendo negociado. Os ajustes diários servem para mitigar os riscos de crédito, né? E isso vai, todos os dias se ajustam as posições pela variação de preço de um dia para o outro. Então, todos os dias o agente ou recebe ou efetua um pagamento, né, que é o diferencial de preço frente ao tamanho do contrato. E o risco de crédito ele é centralizado. Então, quando a gente está operando em um ambiente de bolsa, e nós todos aqui operarmos em um ambiente de bolsa, nós todos estamos correndo riscos de crédito contra a bolsa e a bolsa, né, em contrapartida, correndo o nosso risco de crédito aqui. Então, isso faz com que gere uma certa equalização da questão dos riscos de crédito e são os ajustes diários que ajudam a fazer esse equilíbrio e mitigar esses riscos sistêmicos. Então, toda vez que você compra alguma coisa, um contrato em ambiente de bolsa, você compra da bolsa, toda vez que você vende para a bolsa. Ah, mas tem alguém do outro lado fazendo uma operação contrária. Pode ter, né? Você não está vendo, não sabe onde está, não sabe quem é, né? Porque a bolsa ela é sempre um agente ali necessário e que faz a relação de contraparte conosco. Já no mundo do balcão, né? Felipe, só posso complementar aqui, Felipe? Por favor. Desculpa, só complementar aqui, que eu acho que é importante todo mundo entender, né? Quando a gente está falando de negociações em bolsa, então tem essas características, né? É necessário que o contrato seja padronizado para que tenha liquidez, né? Porque imagina que eu quero negociar um contrato e eu acho que o contrato tem que ser de 10 mil dólares, aí o Felipe acha que o contrato tem que ser de 50 mil dólares, e a gente vai ter dois contratos diferentes porque são tamanhos diferentes. Então, isso não gera negociação, isso não gera liquidez. Então, é importante a padronização de contratos para que a gente caminhe para uma bolsa. Então, algo que até a BBC já encampou essa difícil missão, mas que deu muito resultado, que é ter um contrato padrão, porque senão não dá para as partes negociarem na tela uma operação e depois descobrir que não aceitam um contrato que foi feito para aquela negociação. Então, a BBC trabalha por trás de todas as negociações já com um contrato padrão previamente aprovado pelas partes. Então, quando uma empresa, né, uma comercializadora, ou agora com derivativo, um banco, um fundo, entram na plataforma e negociam, eles negociam já sabendo que, uma vez que for fechada a operação, se utilizará o contrato padrão que está lá disponível. Outra coisa que eu queria chamar a atenção aqui é a questão dos ajustes, né? Os ajustes diários são mecanismos de mitigação de risco de crédito, né? Então, ao invés de você esperar o vencimento do contrato lá na frente, a bolsa ela vai calculando a exposição ao longo do tempo e vai solicitando que a parte devedora pague ou, né, de fato, aquela variação para a parte credora via a bolsa, né? Porque a bolsa que é a contraparte central. Então, esse mecanismo de ajuste diário é muito interessante, mitiga o risco de crédito, mas, por outro lado, ele exige uma administração financeira por parte de quem opera um pouco mais complexa, porque hoje eu posso ter que pagar, amanhã eu tenho que receber, então tem uma entrada e saída de caixa um pouco totalmente imprevisível, e que provavelmente para uma empresa que opera nesse mercado, vai ser complicado de poder operar com esse mecanismo, porque não é, diferentemente de um banco que tem lá a maior flexibilidade para pegar dinheiro no mercado ou dar dinheiro no mercado, no caso de uma pessoa jurídica não financeira, via de regra, uma empresa ela não tem dinheiro em caixa disponível para toda hora ficar pagando ajuste diário, depois ter que receber no dia seguinte e assim por diante. Então, por isso que a tendência aqui em mercados bursáteis, né, que é de mercados de bolsa, é uma tendência maior que, principalmente no caso de derivativos,
a maior volume venha por parte de instituições financeiras, ou corretoras, ou bancos, ou fundos, enfim, que tenham essa flexibilidade de gestão financeira. Outra coisa que está atrelado aqui ao item de contraparte central, que não está aqui, mas é importante a gente saber, é o mecanismo de margem. Então, para que a bolsa é boazinha, né? A bolsa, estou falando de forma genérica, não a empresa, tá? Ela assume o risco de crédito de todo mundo e tudo bem? Não. Para assumir o risco de crédito de todo mundo, óbvio que ela vai fazer uma conta, né, e faz isso todo dia, de quanto de margem de garantia ela precisa para poder assumir esse risco. Então, a tendência, a bolsa tem vários, né, a estrutura bolsa, né, não entenda aqui a empresa, tem vários mecanismos de garantia, né, não só a margem, o ajuste diário, como outros mecanismos de salvaguarda, mas óbvio que a margem e o ajuste diário são os principais, e é através dos quais a bolsa tenta mitigar ao máximo possível o risco de crédito que ela corre nas operações. Então, quando a bolsa assume a posição de contraparte central, ela está automaticamente fazendo uma conta, entendendo qual é a margem de garantia que ela precisa cobrar dos agentes para que esse risco possa tender a zero, né? Dificilmente sempre acaba tendo um risco, tem um intervalo de confiança que se trabalha, mas tentar mitigar o máximo possível qualquer falha de liquidação aqui. E aí vem para esse outro aspecto que eu falei anteriormente, que para depositar margem de garantias também a empresa que opera ou a instituição financeira, ela tem que ter disponibilidade de recursos para poder deixar esses recursos ali depositados como margem de garantia. A margem de garantia pode ser recursos financeiros, títulos públicos, títulos privados, também pode ser carta de fiança, ou outras coisas que não necessariamente envolvem aspectos financeiros. Então, aqui só para contar um pouquinho qual a estrutura que existe por trás de uma bolsa, né? E depois a gente vai ver aqui da onde que a gente está, que eu acho que a gente está no mercado balcão, caminhando a passos largos para se tornar uma bolsa, mas tem alguns aspectos ainda que a gente tem que trabalhar com aspectos de balcão e outros já pavimentando o caminho para a bolsa, como a questão que eu falei do contrato padrão, outro item que a gente vai trabalhar fortemente a questão de garantias. Então, a gente está talvez numa fase de transição do mercado balcão puro, que vai continuar existindo para algumas operações, o mercado de bolsa. Então, é legal entender muito bem o que é mercado de bolsa, né? E principalmente não é simples, a bolsa simplesmente não entra no mercado e assume o risco e não cobra nada por isso, pelo contrário. Então, existe todo um trabalho que é feito pelas áreas de risco das bolsas para que se conheça o risco que se está correndo e ela cobra por isso, né? Ela vai exigir a margem de garantia por isso. Então, não tem mágica aqui, né? Alguém chegar, assumir o risco de todo o mercado e simplesmente não cobrar nada por isso. Não, ela cobra e para poder assumir esse risco com um intervalo de confiança bastante elevado para que tenha o máximo possível de mitigação de ter um evento de default aqui. E aí, já entrando, talvez, Arthur e Cláudio, se vocês me permitirem, tem uma pergunta aqui. Para negociar derivativos de energia, os agentes do mercado precisam de corretor? Não mais, a partir de 18 de janeiro desse ano, né, a BBCE passou a ser uma empresa autorizada pela CVM e a gente não requer a necessidade de uma corretora como intermediadora das operações de derivativos. Então, qualquer agente do Mercado Livre, bancos e fundos de investimento podem realizar operações de derivativos, sejam elas na tela, né, operações padronizadas, ou operações não padronizadas. Então, de repente, lá, uma empresa pode entrar em contato lá com a 2W, fazer uma operação de derivativo, e a 2W leva essa operação de derivativo para registro na BBCE, sem necessidade alguma de utilização de qualquer intermediário nessa operação. Então, a BBCE é uma empresa autorizada pela CVM a receber o registro dessas operações de derivativos sem precisar passar por corretora. Tá? Desculpa, já fui respondendo aqui a pergunta, eu volto para o Felipe aí. Vamos lá.
falar um pouquinho aqui do mercado de balcão e aí eu já vou, né, roubar um pouquinho aí de umas palavras que o Rato dividiu com vocês, tá? Então, só para ficar claro, tá no mercado de balcão do outro lado da mesa aqui, né, no contraponto aqui do ambiente de bolsa, é onde a gente tem os contratos que são passíveis de customização, tá? É onde é possível se negociar, então, características específicas. Você pode negociar, né, um vencimento que seja adequado para as partes, um tamanho de contrato que seja adequado, então percebe que aqui já não existe aquela necessidade, né, aquela obrigatoriedade da padronização dos contratos. Os ajustes, como regra geral, se dão no vencimento da operação, né, por diferença de financeiro, e o risco de crédito passa a ser de contraparte, o que significa que ele é bilateral. Então, se eu operar aqui com o Cláudio um derivativo, eu vou correr o risco de crédito contra o Cláudio vai correr o risco de crédito contra o Felipe, diferente do ambiente de bolsa, né, onde existia o risco de crédito sempre centralizado. E aí agora roubando um pouquinho, né? Acho que feita essa separação entre dois mundos, e óbvio que isso é muito didático aqui, né? A prática, né? O mundo real, né? Ele tem uma zona de intersecção, né? Existe um meio do caminho que é muito um pouco do que o Rato estava dividindo com vocês, que é o fato de que nós somos sim, né? Uma empresa que nós estamos posicionados aqui, negociamos operações dentro do ambiente de balcão, né? No entanto, por termos aqui, por oferecermos um serviço de uma plataforma, né, de uma plataforma de negociação, para que isso tenha efetiva liquidez, né, se faz necessário que algumas características aqui, como a de padronização, sejam obtidas. Então, era isso que o Rato estava colocando um pouquinho, né, falando no ambiente de bolsa, essa padronização é importante para a liquidez, agora nós estamos falando de um ambiente de balcão, onde que para que a gente leve este ambiente de balcão para uma negociação eletrônica em tela, se faz necessário, né, que a gente adquira alguma das características, que é o caso da padronização. Então, tem um contrato específico, tem um contrato padrão e todo mundo negocia nesse sistema eletrônico. Então, percebem que é um ambiente de balcão com características já de bolsa e a nossa trajetória que tende a nos levar, obviamente, quando se assim fizermos, constituirmos aqui, por exemplo, né, uma contraparte central, isso passa a se configurar, passa a dar completude aqui, nos habilita a podermos aqui, obviamente, construir também um ambiente de bolsa para negociação. Tá? Então, dentro do ambiente de balcão, você pode fazer as negociações, por exemplo, aquelas típicas negociações de telefone, né, que historicamente sempre ocorreram, isso ainda pode, na verdade, ocorrer, e essas operações serem levadas a registro, né, nos sistemas da BBC, ou então essas operações serem efetivamente negociadas em tela de negociação, e aí isso requer uma certa padronização. No entanto, as demais características permanecem, né? Liquidação por diferença, risco de crédito continua sendo bilateral, então de forma bem simples, como funciona a tela de negociação, né? Todos os players entram nessa tela, os players dão créditos uns para os outros à medida que é desejado, então vamos imaginar aqui que eu vou dar crédito para o Cláudio, vou dar crédito para o Rato, né? São as duas contrapartes aqui que eu efetivamente conheço, fiz uma avaliação de crédito e concordo em operar com elas. Na hora que eu entro na tela, tem várias ofertas no book de negociação. Como eu só dei crédito nesse meu exemplo aqui para o Cláudio e para o Carlos, só as ofertas deles vão aparecer em verde para que elas sejam passíveis de serem agredidas por mim. Tá? As demais ofertas ali eventualmente contidas no book não vão ser passíveis de serem agredidas porque eu não tenho uma relação de crédito com aquelas contrapartes. Então a gente chama isso de um sistema semi-anônimo, uma plataforma semi-anônima. Por quê? Porque quando você entra na tela, você vê ofertas lá que você pode agredir e ofertas que você não pode. Nessa hora, neste momento, você não sabe quem é. Você só sabe que em verde é alguém que você tem crédito, mas você não sabe quem. Né? Saindo uma negociação e sendo agredida uma determinada oferta em verde, aí sim, né, neste momento você descobre quem é a sua contraparte e o risco de crédito permanece bilateral, tal qual se faz necessário aqui para as características dentro de um ambiente de balcão. Perfeito? Então, acho que isso é um pouco do que divide os mundos e aí já somado aí com muito do que o Rato trouxe. Eu só queria roubar um ponto interessante que o Rato acabou me provocando aqui na fala dele. A gente falou muito sobre a crise ali no comecinho de 2008, né? Então, essa questão da bolsa, né? Essas excessivas, né? Essas rotineiras chamadas de margem, né, para mitigação de risco de crédito, inclusive, né, é um dos fatores que explica a quebra de algumas companhias. Por quê? Né?
Lá no período, quando tem uma excessiva volatilidade de preço, momentos de estresse de mercado, né, eventualmente alguém que está sendo penalizado com essa direção que o mercado está indo, que era o caso lá de algumas empresas que entraram, né, em falência à época, elas eram chamadas margens diariamente, então todos os dias eram chamadas a aportar margens, né, ainda que operando ali, obviamente, em ambiente de bolsa. Então todo dia entregava lá um título público, né, um título privado, uma fiança bancária, como bem dito aí há pouco, né, à medida que você vai entregando seus ativos e numa velocidade muito alta, todo dia a variação é muito grande, todo dia você entrega muito ativo, a grande verdade é que você fica muitas vezes com ausência de ativos para honrar os seus compromissos diários de margem. Então, muitas dessas empresas, às vezes, quebram, né, pela ausência de ativos para honrar com a liquidez de curtíssimo prazo. Então, só um item importante aí para a gente ter em mente, né, também a gestão, né, o quão difícil, o quão complexo e o quão perigoso pode ser também essa pilotagem, né, das margens dentro da bolsa. Vamos falar um pouquinho dos agentes, né? Quem que opera, né? Quem opera nesse mercado de derivativos, seja em ambiente de bolsa, seja em ambiente de balcão, tanto faz, né? Vou apresentar 3 clássicos para vocês aqui, são os arbitradores, especuladores e hedge de forma bem simples, né? Os arbitradores são aqueles agentes que entram e buscam aquelas oportunidades de curto prazo, né? Então, percebe um gap, né, de abertura de preço, um gap não razoável, ou seja, uma imperfeição na formação de preço, e ele entra nesse momento comprando e vendendo muitas vezes ao mesmo tempo. Vou dar um exemplo aqui, né, tentar pegar um exemplo aqui, vai até diferente aqui de derivativo. Vamos falar de mercado à vista, né? Se você pega lá uma ação Petrobras 3, Petrobras 4, por exemplo, né? Você tem papel PN, ON de uma mesma empresa, eles têm uma pequena diferença de preço, mas ao longo da vida esse gap ele pode abrir de uma forma que não se justifica. Então eles têm uma diferença que tende a ser estável ao longo do tempo, eles oscilam na mesma direção, mas a hora que esse gap abre, vamos imaginar que a Petro 3 caiu muito, né, e aí se aproxima muito da Petro 4, o que esses arbitradores fazem? Ele compra a 3 e vende a 4. Então percebe que ele arbitra a diferença de preço, né, entre 2 papéis. Isso é possível ser feito, né, arbitrar preços entre 2 diferentes vencimentos, entre 2 diferentes mercados, entre 2 diferentes companhias, né. Então falando de derivativos, né, você pode arbitrar uma diferença de preços, muitas vezes de um vértice curto contra um vértice longo. Então tudo isso são possibilidades aqui, são essas oportunidades que os arbitradores buscam para ganhar dinheiro no mercado. Os especuladores são aqueles que buscam se posicionar, né? Então eles querem ganhar dinheiro, não importa se o mercado vai subir ou vai cair, ele precisa estar na direção certa, né? A gente tem uma tendência natural, né, a imaginar que, poxa, o especulador é o vilão da história. Isso não é verdade, né? O especulador ele tem uma função muito importante no mercado, que é prover liquidez, né? Ele é o cara que provê liquidez no mercado, ele é o cara que está o tempo inteiro ali, né, oferecendo e negociando no mercado em todas as direções e em quaisquer mercados. O arbitrador que eu disse há pouco também tem uma função, né, porque ele faz reequilíbrio de preços. Se ele age sempre que ele percebe uma imperfeição de formação de preço, e ele age isso muito rápido, hoje isso é muito robotizado, né, esses processos na prática, então ele contribui, né, para o restabelecimento do equilíbrio de preço, ele também tem uma função. E por fim o hedger, né? Que o hedger é aquele que busca efetivamente a proteção. Ele quer proteger o core business dele, né? Ele usa o mercado de derivativos para criar uma proteção contra uma oscilação de preço indesejada e com isso protegendo o seu core business, o seu negócio, né? E se ele é o cara que compra a proteção, ele só reforça a importância do especulador. Porque se ele compra a proteção, ele precisa comprar de alguém, né? E quem vende, em geral, aqui é o especulador que está do outro lado, né, oferecendo essa possibilidade. Avançando um pouquinho aqui para o próximo slide, eu vou ter essas mesmas figuras aqui, mas de uma forma um pouco mais, né, visual, acho que sempre, às vezes ajuda. Então ali, né, vamos pegar o posicionamento, seria o especulador, então percebe que ele se posiciona na alta ou na baixa, o que ele quer é ganhar dinheiro, não importa se está subindo, se está caindo, e nem importa o ativo, na verdade, o que importa é que ele acerte a direção. O arbitrador, então, que ele sempre fica ali procurando, né, uma oportunidade, né, de tirar, entre aspas, uma vantagem a partir oriunda de uma imperfeição de formação de preço, e por fim, né, o hedger, que na verdade ele, né, não perde nem ganha, o que ele busca mesmo ali é proteção. O que ele quer é esquecer essa variação de preço de mercado e ficar focado no seu negócio.
Tá? Mas como que isso acontece? Então, né, já eu vou dar um exemplo prático, mas antes de dar o exemplo prático, vamos falar dos instrumentos. Tá? Então, entendemos ali o ambiente de bolsa, entendemos o ambiente de balcão, entendemos quem são os agentes. Quais são os contratos negociados? Tá? Então, aqui basicamente nós temos 4, né, instrumentos financeiros: os contratos a termo, contrato futuro, swap e as opções. Tá? Tanto o contrato a termo quanto o contrato futuro, né, na prática, por definição, eles são muito semelhantes do ponto de vista conceitual, porque ambos são compromissos de compra e venda para uma data futura e em cima de um preço pré-determinado. A grande diferença aqui é que o contrato futuro ele é um contrato exclusivo para um ambiente de bolsa e, portanto, né, ele traz consigo ali todas aquelas características necessárias, todos aqueles requisitos que a gente conversou há pouco aqui, que são exigidos para uma negociação em ambiente de bolsa. Já o contrato a termo, né, ainda que ele possa ser negociado tanto em bolsa quanto em balcão, no mercado brasileiro ele é tipicamente negociado em ambiente de balcão e ele traz, portanto, ali as possibilidades, né, a flexibilidade, então a possibilidade das negociações a gosto ali, né, e a desejo das contrapartes. Né, esse é o famoso NDF, né, o famoso entrega non-deliverable forward, então seria aquele contrato futuro sem entrega física. Né? Então, esse é um das possibilidades, né, de ser negociado, onde você determina um preço futuro e liquida lá no vencimento pela diferença entre o preço que você contratou e o preço que está valendo no mercado à vista aquele ativo. O swap, ele é um instrumento que permite a troca de rentabilidades ou de fluxos, então muito utilizado aqui, né, para uma proteção de dívidas, para proteção, muitas vezes, de hedge de balanço, operações com fluxos de caixa, mas de longo prazo também, muito utilizado no mercado financeiro para isso, pode ser também, né, utilizado, né, inclusive aqui vai fazer, tende a fazer muito sentido para o próprio mercado, né, de energia, que a gente já vai mergulhar já já. E as opções flexíveis, que são aquelas que dão o direito de comprar ou o direito de vender algo, né, no futuro a um determinado preço. Né? Para isso, né, as opções têm uma vantagem interessante, né, para o titular, né, para quem é o comprador dessas opções, de não ter um eventual risco aqui de ajustes negativos, mas em contrapartida aqui, e para isso se faz necessário, né, o pagamento de prêmio no início das operações. Tá? Funciona mais ou menos como um mercado, né, utilizando aqui para fins de proteção, mais ou menos como um mercado de seguro. Né? Quando a gente faz o seguro do carro, você paga um prêmio para ter o seu carro segurado por um ano. Se tiver um sinistro, você executa o seu sinistro e a seguradora vai te pagar. No mercado de opções é mais ou menos a mesma coisa, né? Você paga um prêmio para ter um direito sobre algo. Se lá no futuro você tem o direito de vender o ativo a 10, se lá no futuro o mercado estiver valendo 7, você exerce o seu direito e o vende a 10, porque ele é favorável. Tá? Se você não fizer sentido, se o mercado estiver valendo 13, você não exerce o seu direito, né, e você perdeu aquele prêmio pago no início da operação. Basicamente, esses são os instrumentos financeiros. Né, de qual que a gente vai qual que a gente vai focar aqui um pouquinho é o contrato a termo, porque esse é o contrato, inclusive, né, hoje oferecido, né, para negociação nas plataformas da BBCE. Obviamente aqui que outros, né, teremos à medida que o mercado evolua, né, e faça sentido aqui, né, demande por isso, a gente vai também incluir aqui os instrumentos de swap, opções e outros para esse mercado, perfeito? Hoje, né, o contrato a termo ele é muito semelhante ali, né, em termos de lógica com o mercado físico de energia, mas aqui nós vamos trazer todos os benefícios, né, já comentados aqui de um derivativo para o mundo aqui dos instrumentos financeiros. E aí eu vou dar um exemplo para vocês. Você quer algum comentário aqui, Rato? Eu queria só fazer 2 comentários aqui, um em cima desse slide aqui. Desculpa. Porque acho que aqui acho que é importante a gente entender muito bem. Quando a gente está falando de operação de proteção, proteção contra a variação de preço de qualquer tipo de ativo, né? Então, muitas empresas, obviamente, fazem isso no mercado para se proteger, por exemplo, da oscilação da moeda, do dólar, do euro, que seja. Então, isso é muito comum, é um risco, esse risco é mapeado e as empresas têm as suas políticas de hedge, ou seja, até que ponto que eu tenho que me proteger, como é que vai funcionar, quanto que eu tenho que me proteger, é 100%, não é 100%. E, obviamente, o que a gente está trazendo é essa mesma provocação para o mercado de energia, o mercado que tem uma oscilação de preço,
até bem maior, que eu diria, do que o mercado de dólar e até do que o próprio Ibovespa. E, obviamente, aqui surge a oportunidade de também fazer uma política de hedge para o hedge deste ativo chamado energia. Uma vez que, aí só fixar um pouco do que o Felipe comentou, uma vez que você faça essa política de hedge, você execute essa política de hedge, você fixa o preço, ou seja, por experiência própria de trabalhar em banco há algum tempo, eu vendia e fazia parte do time que estruturava essas operações, e isso era importante para o cliente entender, porque uma vez que você fixa o preço, você não tem que se preocupar se o preço vai estar para cima ou para baixo, né? Às vezes as empresas perguntavam, pô, mas eu ganhei dinheiro com hedge ou perdi dinheiro com hedge? Com hedge não existe nem perda nem ganho, né? O fato é que você pode trabalhar já com um preço fixado e aí em cima desse preço você estabelece o teu custo consequentemente o preço pelo qual você vai vender a tua mercadoria. Então você fixou um preço e não interessa aqui se você vai ganhar ou se vai perder, né? Importante que você tenha esse preço já fixado e justamente para não ter surpresa, né? E é engraçado porque muitas empresas, não sei se é o caso do mercado de energia, falavam, olha, a gente não faz operação de derivativo ou não faz operação de hedge porque a gente é conservador. E é um paradoxo porque, na verdade, quem faz é conservador. Quem faz hedge está fazendo alguma operação de proteção. Quem não faz hedge está sujeito à variação de preço. Então, quem está especulando, na verdade, é a empresa que não faz hedge de forma não intencional. Porque uma coisa é você não fazer hedge porque dentro da tua política de hedge, para aquele momento, para aquele produto, não faz sentido fazer o hedge. Outra coisa é você não fazer hedge simplesmente porque você acha que o derivativo é simplesmente um mecanismo de especulação. E quando, na verdade, é o contrário. Né? As empresas que não fazem hedge, ou que não olham e que não têm política de hedge, são aquelas que estão especulando, são aquelas que estão sujeitas à variação do preço dos ativos, e com energia aqui não é diferente. Tá? Então, era isso que eu queria comentar, Felipe. E já respondendo uma pergunta aqui, hoje nós não temos a possibilidade de registrar opções, mas é algo que a gente tem trabalhado aqui para ter isso também no portfólio de produtos, né? A gente acabou de lançar a plataforma, agora no dia 18 de janeiro, então, por enquanto, a gente trabalha apenas com os contratos a termo, o Felipe depois acho que vai detalhar um pouco mais, contrato a termo de vencimentos mensais e semanais, né? Baseados aqui no PLD como referência de preço, e no futuro, sim, no futuro próximo, né, a gente pretende também abrir a possibilidade do registro de operações de opção. Como o Felipe bem comentou, a diferença aqui entre uma coisa e outra é que no contrato a termo você tem a obrigação de comprar ou a obrigação de vender. No mercado de opções, existe uma palavrinha a mais aqui que custa, obviamente, custa o valor do prêmio, que é o direito de comprar ou o direito de vender. Isso aqui dá uma flexibilidade maior para a empresa, porque eventualmente ela pode, lá na frente, se o preço tiver mais baixo, ela simplesmente não compra energia, prefere comprar no preço que está, mas isso tem um custo, né? Isso vai significar que a empresa, na largada, ela vai ter que pagar um prêmio por isso. Também é importante aqui no mercado de opções, né? A gente é um seguro, como o Felipe comentou, e da mesma forma que a gente não compra um seguro de carro torcendo para que a gente possa bater o carro e, consequentemente, vender o carro para a seguradora pelo preço combinado, a opção ela tem o mesmo efeito, né? Ela é um seguro que você pretende não utilizar, você paga um prêmio, se você não utilizar, é melhor para você. Significa que se você comprou uma opção de comprar energia a 100 e o preço está 80, você não vai exercer essa compra, né? Então, você torce para que você não precise utilizar a opção, consequentemente que você gastou o prêmio, sim, mas provavelmente no mercado você teve um resultado melhor ou não, mas dependendo da variação, mas independentemente disso, você tem um resultado desse teu seguro mais eficiente. Então, só esses dois comentários, Felipe. Até se eu puder adicionar também, rapidamente. Pode falar, tudo hoje. Vejo, né, muito no lado de proteção, é bem o que você falou, né, Carlos?
Claro que muita gente até no mercado acionário usa a opção como instrumento de alavancagem, na verdade, né? Ele não tem, às vezes, patrimônio para operar no ativo, então ele usa a opção porque é uma maneira que ele consegue operar mais ativos. Mas eu vejo como, geralmente, no mercado físico, né, o que eu vejo as pessoas procurando opções como proteção é o seguinte, né? O mercado está num patamar, por exemplo, muito alto, porque ele está acostumado. Energia, por exemplo, ele acha que está muito cara a energia, então ele não quer comprar agora energia porque acredita que o mercado não está valendo a pena, está muito alto. Mas das 10 pessoas que ele falou, tem 2 que falam para ele: olha, tá caro, mas pode ficar mais caro ainda. E aí você fica entre a cruz e a espada, você fala: putz, tá caro, mas eu não sei. Então aí é onde é uma proteção sem o downside, né? Porque se você comprar energia ali, você fez o hedge, travou o preço. Se caiu o valor da energia, você vai ter feito uma compra ruim, por exemplo. Na opção você tem essa alternativa, né? É um seguro mais barato. Você compra a opção, se for para cima, você está protegido, mas se for para baixo, você também ganha, porque vai comprar energia num preço muito mais baixo. Né? Então você foge de ter que travar o preço naquele momento. É importante sempre lembrar, assim, geralmente quem busca a opção tá realmente esperando não usar, né? Acho que você falou muito bem. Tá buscando a esperança é que seja um dinheiro gasto à toa, na verdade, né? Mas muitas vezes não é, né? Então, É importante, né? Quando a gente fala de seguro, é igual seguro de vida, né? Tudo que a gente não, tudo que a gente quer é não usar, né? Essa é a lógica do seguro, mas é importante ter, né? Em caso de um evento indesejado, você está protegido. Acho que no final das contas é um pouco. No caso de vida, esse esse evento ele é líquido e certo, né? Acho que no caso acho que carro, acho que seguro de incêndio, por exemplo, né? Você não torce para pegar fogo a fábrica para você conseguir vender a fábrica no valor do seguro, né? Então, acho que vale a mesma lógica. E aí, também já respondendo a outra pergunta aqui, tendência é a gente lançar a opção ainda numa estrutura não padronizada, para entender um pouco, para dar essa flexibilidade de colocar o preço de exercício, que é aquele preço que se estabelece para ter, a partir do qual você tem o direito de comprar ou vender, uma flexibilidade maior nesse preço de exercício. Então, a nossa tendência ao lançar opções vai ser provavelmente lançar como uma forma de registro inicialmente, porque a negociação em tela ela vai requerer um pouco mais de tempo do mercado para ver qual que é a melhor opção. E se, na verdade, você negocia opção, hoje em dia você tem mercado de volatilidade, não necessariamente mercado de opção direto, então tem outras possibilidades aqui de você negociar a opção, não a opção diretamente. Então, a tendência é que a gente, ao oferecer as opções, venha a oferecer principalmente na forma de registro, portanto, não padronizado, não customizado na pergunta que foi colocada aqui. Deixa eu ver se tem mais alguma pergunta aqui, Felipe, para a gente ir matando. Tem. Deixa eu responder aqui também. Vai lá. Se quiser, aqui, tem uma aqui, deixa eu ver. O derivativo de clima se enquadraria em quais desses instrumentos, né, o do GNews. Na verdade, o clima ele passa a ser um ativo subjacente, tá, gente? Então, teoricamente aqui, qualquer dos instrumentos financeiros poderiam ser utilizados para negociar o mercado de clima. Você pode fazer um contrato a termo, né, com relação ao clima, um swap do clima contra alguma outra coisa, né, uma opção, tá? Então, qualquer coisa, qualquer instrumento aqui pode vir a ser utilizado. Perfeito. Felipe, Já acho que é uma respondo, coisa tem que mais vale a uma de pena. clearing. Desculpa, Felipe, só pegar esse gancho dessa pergunta que acho que é interessante, para falar uma coisa também, reforçar algo que a gente já falou aí ao longo do tempo. O derivativo ele em termos de legislação, ele é o chamado valor mobiliário. Então, ele está lá numa legislação específica, 6385, acho que é isso, uma legislação específica que determina que o derivativo é um valor mobiliário. E mais do que isso, nessa mesma legislação, ela determina que no Brasil, né, isso aliás, assim, a gente tem que se orgulhar também das coisas que existem no Brasil, que não existem lá fora, que nos ajudaram muito a mitigar o risco do que aconteceu em 2008, que no Brasil todo derivativo, o seu registro é condição de validade. Então, não existe nenhuma operação de derivativo que não esteja registrada numa entidade autorizada pela CVM para fazer esse registro. Então, isso dá uma vantagem muito grande em termos de fiscalização, em termos de supervisão de mercado, porque tanto a entidade responsável, através da sua área de monitoramento, como o próprio regulador, eles têm
uma noção clara, né, de qual é a exposição de cada participante dentro do mercado de derivativo. Ele sabe exatamente qual que é o CNPJ que está com tal posição de derivativo. Isso dá uma flexibilidade, uma oportunidade de monitoramento, de evitar crises, evitar situações adversas, evitar manipulação de mercado muito grande. Então, um derivativo feito o seu registro depois que ele é realizado, até ele ser registrado, ele não tem validade alguma. Então, por isso que todas as operações derivativas elas são registradas no mesmo dia que são realizadas, né? Para que isso dê validade. Então, vale a mesma coisa aqui né, a gente criando um derivativo de clima, pelo fato de ser um derivativo, então, toda vez que a gente usa o termo derivativo, seja de qualquer ativo, né, obrigatoriamente ele cai nessa regulamentação e obrigatoriamente ele precisa ser feito ser registrado numa entidade autorizada pela CVM. Então, aproveitar essa pergunta do clima aí para também responder. E a questão do lastro aí que foi comentado, na verdade, o lastro é o que a gente chama de ativo objeto, né? Se você tem o ativo objeto dólar, tem o derivativo de dólar. Aí, depois eu sei se o Felipe vai entrar um pouquinho nas questões tributárias, mas a existência ou não de lastro, ou seja, o que quer dizer isso, né? Se eu estou fazendo um derivativo de dólar porque eu tenho uma exposição em dólar, ou se eu estou fazendo um derivativo de dólar porque eu acho que o dólar vai subir ou que o dólar vai cair, é a distinção entre o hedger e o que a gente chama de especulador ou o cara que se posiciona. Se eu não tenho sequer um ativo em dólar ou um passivo em dólar, eu falo em dólar não necessariamente na moeda, mas indexado a dólar também, e eu faço um derivativo de dólar, para fins tributários, eu estou fazendo uma operação lícita, sem problema nenhum, só que ela não é uma operação de hedge, né? Agora, se eu tenho exposição à energia, pensando aqui no nosso caso, né? Eu sou uma empresa que compra energia ou que vende energia e faço um derivativo de energia, aí eu estou fazendo um hedge, porque, de fato, eu estou fazendo uma operação compatível com o meu lastro, né? Que é esse ativo, o objeto que eu tenho no meu balanço. Então, você pode fazer um derivativo, usando o termo lastro, né? Você pode fazer um derivativo sem lastro ou com lastro. Todas as duas operações são absolutamente possíveis e são totalmente regulamentadas e lícitas. Não há aqui nenhum tipo de... Aliás, é interessante que a gente denuncia idade, né? Lá atrás, quando começou o derivativo, eu tive a oportunidade de participar desse início, existia no Código Civil uma regulamentação, e aí todos, no começo, se colocava esse risco de que o derivativo pudesse ser caracterizado como uma operação de jogo e aposta. E como tal, pelo Código Civil, operações de jogo e aposta não são passíveis de serem cobradas. Então, esse risco foi completamente afastado ao longo do tempo, a regulamentação veio e regulamentou o derivativo, né, e estabeleceu esse registro. Então, qualquer tipo de operação de derivativo, ela pode ser feita. A diferença de lastro ou não lastro vai muito para a questão tributária do que a questão jurídica, tá? Pode ir aí, Felipe. Embalando aí na questão tributária, só para te aproveitar que já está falando disso, né? Uma diferença importante aqui do ponto de vista tributário, né? O derivativo traz uma eficiência, porque na prática que os eventuais efeitos tributários que você possa ter se dá sobre o ajuste, né, no vencimento. O que significa dizer o seguinte, né? Quando a gente está discutindo tributação no mercado físico, você negocia o valor integral, né, da mercadoria. Então, o seu valor de referência, o seu notional, né, ele é inteiro, ele é cheio, ele é full, e você vai tributar sobre o valor total. No mercado de derivativos, né, a liquidação se dá pela diferença de financeiro. Então, no final, você vai comparar o valor negociado contra o valor à vista e essa diferença vai ser liquidada. Então, essa diferença vai representar um pedaço da operação e um eventual ajuste positivo aqui, né, você será tributado sobre isso. Então, em tese, você pode ter aqui, né, uma eficiência tributária interessante. Além disso, tem aí, obviamente, e aí a gente já colocaria aqui, né, uma discussão um pouco mais específica sobre as possibilidades de hedge accounting propriamente dito, que são aqui, né, estratégias aqui de como fazer contabilização, onde você pode encontrar ainda mais eficiência.
Aliás, o Rato até comentou ali atrás, né? A gente falou sobre vida, ele falou que é o evento líquido, o único evento líquido certo, né? A ciência continua sendo, né? Mas a ciência acho que toda vez vem postergando isso cada vez mais, né? Não sei se isso um dia vai efetivamente, né, ser eliminado, vem postergando. Agora, o que com certeza é líquido e certo é que imposto a gente vai pagar, né? Então, acho que é importante a gente entender, e esse aqui tende a ser num prazo muito mais curto. Mas brincadeiras à parte aqui, só para pegar um exemplo, né? Eu acabei já falando aqui na conversa, tanto eu quanto o Carlos, mas só pegar um pouquinho do exemplo do contrato a termo. Então, no contrato você vai negociar lá você vai fechar um contrato hoje, né, para um vencimento no futuro a um preço pré-determinado. Então, vamos imaginar ali que você vai pegar a energia e vai ficar comprado na energia a 200, tá? Quando chegar lá no vencimento, esse 200 vai ser comparado com o PLD, que é o que a gente chama de fixing da operação, que é o que vai determinar a referência para fins de liquidação. Então, vamos imaginar, obviamente, ali que o mercado subiu, está valendo 250. Como você já tem um compromisso, está comprado a 200, né? Então, o seu preço, né, comprado ali seria a nossa bandeirinha ali em laranja no primeiro gráfico, né? Você está comprado a 200, mas o PLD está valendo 250, que é, portanto, à direita do gráfico testa um valor superior. Então, você tem um ajuste positivo de 50, né, para cada unidade negociada, obviamente, né? Então você vai ter esse ajuste positivo. Então, se o mercado subir, você vai ter um ajuste positivo, você está comprado a menor. E o contrário é verdadeiro, né? Se o mercado caiu para 170, por exemplo, você já está comprado a 200, você vai ter que pagar um ajuste, ou seja, você terá um ajuste negativo de 30. O mais interessante aqui é que no final do dia você tem, né, para quem é hedger, né, você tem o evento consumo da energia aqui, por exemplo, você tem o evento derivativo ao lado, onde você já está comprado a um determinado preço, ainda que sejam duas operações distintas, uma é efetivamente o consumo, outra é um instrumento de derivativo, quando você soma o valor, né, pago pela energia no mercado consumido, mais os ajustes do derivativo, você tem um economics que é previsível. O que eu quero dizer aqui, nesse exemplo que eu dei, se o mercado foi para 250, por exemplo, você vai pagar 250 para consumir a sua energia, mas você vai ter um ajuste positivo de 50 no derivativo. Então, você desembolsa 250 aqui para pagar energia, mas recebe 50 do derivativo. Então, sai 250, entra 50, no final do dia você pagou 200 pela energia, que era o que você queria desde o início. Então, percebe que o ajuste do derivativo, né, ele vem a compensar as eventuais diferenças para o mercado à vista. Então, por isso é uma proteção, independente de onde for parar o preço no PLD no vencimento, né, se o objetivo do seu contrato a termo foi um hedge, você efetivamente trouxe previsibilidade ao seu negócio. E aí, trazendo agora aqui a frase que eu disse lá no início da minha apresentação e que o Rato acabou de resgatar aqui há pouco, né? Então agora fica mais claro e óbvio para a gente o seguinte, né? Que alguém que não faça hedge, né, está totalmente exposto ao preço da mercadoria. Então, não fazer nada, né, não usar um instrumento de derivativo como um importante instrumento de gestão de risco, né, não fazer nada é especular no mercado, né, porque você efetivamente está ali torcendo, né, caso você seja um consumidor, você está torcendo ali para o preço cair, né? Para dar um exemplo. E obviamente que na ponta vendedora é tudo espelhado aqui ao extremo oposto. Então, no caso ali você você já está vendido a um determinado preço acordado. Se o mercado à vista cair, se o PLD diminuir, né, você já está com um preço vendido negociado a maior, então esse ajuste positivo entra como saldo. E o contrário é verdadeiro, se o mercado subir, o PLD, né, de fato subir muito, você já está vendido a um preço menor, então você vai ter que honrar com o compromisso de efetuar, né, o pagamento de um ajuste negativo. Perfeito? Então essa é a ideia, né, essa é a lógica aqui, né, o funcionamento aqui do contrato a termo e como que ele pode ser útil aqui para fins de hedge. Para fins especulativos aí é um pouco mais óbvio, né? Porque efetivamente basta que você, né, esteja posicionado, você compre, né, e o mercado, se você esteja, entre aspas, aqui acreditando, né, na alta, então você compre e realmente se essa alta se realizar, você vai ser vencedor, porque vai receber um ajuste positivo, né, pela posição que você tomou. Já antecipando os vencimentos, eu acho até que tinha uma pergunta ali, tá? Tem mais uma outra aí que a gente vai responder, mas já aproveitando, tinha uma ali sobre os vencimentos.
na BBCE hoje, nos registros não padronizados, né, você tem sempre possibilidades ali de negociação para outros mercados que são distintos, mas para o mercado, né, no mercado de energia, olhando para a tela de negociação aqui hoje no derivativo, nós disponibilizamos vencimentos mensais. Lembra quando eu comentei para vocês ali um pouco de que a gente traz para a tela de negociação características de padronização dos contratos? Esse é um deles. Então, a gente traz aqui a padronização dos vencimentos dos contratos. Então, hoje os vencimentos são mensais, né, tal qual acontece no mercado físico também. E a novidade para o derivativo é que nós trouxemos também as possibilidades aqui de vencimentos semanais, em especial agora com a lógica de PLD horário, isso tende a trazer uma possibilidade de gestão de risco mais de curto prazo que pode ser interessante. Então, todas as semanas você tem, né, um vencimento. Tá? Acho que está respondido. Podemos avançar aqui? E, pessoal, vou aproveitar também para responder uma pergunta aqui sobre risco de crédito, em relação à operação de derivativo, que eventualmente você faça com sua contraparte, faz o registro, ou coloca a operação em tela, e eventualmente lá na frente a contraparte tem algum valor para te pagar e ela não venha a pagar. Duas coisas, obviamente que aqui, primeiro, é uma operação de balcão, então, como o Felipe comentou, o risco é bilateral. Mas qual a vantagem de fazer na BBCE, né? A gente, primeiro, a BBCE é o agente de cálculo dessas operações. A gente que vai, no momento que chegar o momento que chegar o dia da liquidação, a gente vai entrega uma ficha de liquidação com o valor calculado para ambas as partes, e as partes têm que liquidar entre si e elas confirmam para a gente que essa liquidação foi feita. Se essa liquidação não for feita, é uma questão de risco de crédito, de fato você tem que buscar esse valor ou amigavelmente ou judicialmente, mas uma vez que a gente também saiba que uma contraparte não honrou o seu compromisso, nós passaremos aqui dentro também da BBCE a verificar se não é o caso dessa contraparte, se não foi um problema operacional, às vezes pode ser uma questão de algum problema operacional, mas se foi realmente uma questão de má-fé, essa empresa pode ser descredenciada da BBCE e não mais operar. Então, isso a gente acompanha, né? Para isso a gente tem uma área de supervisão e monitoramento de mercado, que é uma área que foi constituída, ela responde para mim, mas também responde para um comitê de supervisão e monitoramento. Eu não mostrei aqui para a gente não entrar muito em detalhe, mas também, além do conselho de administração, existe um comitê de supervisão e monitoramento de mercado, composto por 3 membros também, membros independentes, diferentemente de qualquer conselheiro. Então, são pessoas que estão completamente à parte, que vão avaliar e julgar o comportamento do mercado e vão ser municiados, obviamente, por essa área de monitoramento que está todo dia na tela acompanhando esse movimento. Então, respondendo assim, embora o risco de crédito seja, de fato, bilateral e, consequentemente, se uma contraparte não pagar, com certeza você vai ficar credor daquela contraparte, mas o fato de você fazer isso num ambiente regulado, talvez venha um pouco, talvez não, com certeza vai inibir esse tipo de comportamento. Talvez ele faça uma vez, mas não vai fazer nunca mais. Então, essa é a vantagem de você negociar e registrar as operações dentro do ambiente regulado. E também falando um pouquinho sobre a questão dos vencimentos, lembrando que a gente tem 3 formas de negociação, né? Uma é a negociação em tela, que é muito parecida com uma negociação de bolsa, o Felipe já comentou pela diferença que não tem uma contraparte central, mas é uma negociação em tela. Aí, nesse caso, o contrato padronizado. A negociação feita no telefone ou outro meio e levada a registro na BBCE, que é utilizando o contrato padrão. Então, eu não quero negociar na tela, vou ligar lá para o Cláudio e vou negociar com ele direto. Ok, as duas partes podem depois entrar na plataforma da BBCE e confirmar aquela operação que foi realizada e gerar o contrato padrão para aquela operação. E uma terceira porta de entrada legal, eu tenho uma operação aqui para fazer que tem um vencimento que não está disponível na tela, é uma operação específica, eu vou usar um contrato específico com a contraparte, mas como é um derivativo, eu tenho que registrar. Então, também tem essa opção de você entrar com uma operação simplesmente registrando essa operação e usando um contrato que é feito entre as partes. Então, tem esses 3 caminhos para que as partes possam optar por qual caminho elas querem
seguir com essa negociação. Perfeito. E aí vamos entrar um pouquinho agora na plataforma da BBC. Acho que a gente acabou até falando bastante coisa já, né? Acho que tanto eu aqui quanto, né, o Rato, mas vamos entrar um pouquinho um pouquinho mais aqui, né? Acho que dentro da BBC da plataforma. Então, primeiro, dividindo com vocês um pouco do quais são aqui as nossas soluções, né? Deixa eu só puder. Para mim, acho que ainda não passou aqui, ó, Rato. Mas entrando um pouquinho nas nossas soluções, então a gente dentro da cadeia de valor, né, do negócio aqui, a gente busca atingir, na verdade, soluções e serviços que começam antes e terminam depois do negócio. Então a gente acaba falando muito, né, no dia a dia aqui sobre a negociação propriamente dita, sobre a plataforma, mas na verdade tudo isso, né, tem vários elementos que são importantes e que se somam a isso, que são todos os elementos necessários do antes, do durante e o depois. Então, no antes, né, eu até mencionei um pouquinho do fluxo, como todo mundo entra na plataforma, as contrapartes entram, ao se cadastrar na BBC, você vai elencar as suas contrapartes ali para as quais você vai efetivamente estipular os limites de crédito, aquele exemplo que eu dei no início para vocês, onde eu daria crédito para o Cláudio, para o Carlos, por exemplo. Então, eu escolheria os dois, vou selecionar para quem eu vou dar crédito, o quanto, né, efetivamente, dos limites operacionais para negociação em plataforma eu vou determinar para cada um deles, perfeito? E na plataforma existe um gestor desses limites. Então, quando eu digo para vocês, você entra na tela e vê uma oferta que pode ser agredida e uma que não pode ser agredida, na verdade já existe uma inteligência anterior a essa, né, que avalia se aquelas ofertas efetivamente são condizentes para quais contrapartes e dentro de quais limites, para que efetivamente ela fique verde ou não, né, para ser agredida. Então, aqui já é um dos serviços da BBCE, que é essa possibilidade aqui, né, de fazer efetivamente a gestão dos limites operacionais na plataforma. Então, a própria plataforma faz essa avaliação, vai gerenciando e vai consumindo esses limites à medida que você negocie com as suas contrapartes. E se não tiver limite, obviamente, não é possível, não é passível de que saia um negócio. Dentro do bloco negociação propriamente dito, nós temos hoje duas plataformas, uma para negociação no mercado físico, uma para negociação no mercado de derivativos, né? E depois que o negócio sai, né, se faz efetivamente ali uma assinatura eletrônica dentro dos ambientes, isso se constitui, se formaliza em um contrato padronizado, né, e aquilo se realiza e se materializa, inclusive juridicamente, dentro, né, se constitui dentro dos sistemas, e todas essas posições efetivamente podem ser monitoradas, controladas e visualizadas, né, com todas as posições de controle e gerenciamento que você tem dos negócios e suas posições. Além disso, aí o Rato acabou de resumir bem, então vou até passar, que são efetivamente aqui a possibilidade que a gente tem do negócio em tela, né, do registro padronizado, do registro não padronizado, inclusive sem a utilização do nosso contrato padrão, e sim com um contrato entre as próprias partes pode ser feito, que aí é o que a gente chama do registro, né, que efetivamente o negócio foi fora com um contrato entre as partes, mas que foi trazido a registro, né, para os sistemas da BBC, até para cumprimento dos requisitos regulatórios, dada a obrigatoriedade desde que esses registros estejam em uma Câmara. Podemos avançar aqui. E aí acho que a gente falou muito aqui sobre negócio, Felipe, então falamos um pouquinho. Felipe, Pode falar. só responde uma pergunta aqui do Renato. Opa. A questão da lista de contrapartes. Ele pergunta se tem uma lista disponível de contrapartes que já estão no mercado de derivativos. Acho que tem que fazer a distinção aqui entre quem não é cliente da BBC e quem não é, né? Uhum. Pode falar. Não, perfeito. Bom, então, só para completar aqui, né? Então, quando você entra se credencia no sistema de ambientes da BBC, se você vai negociar em tela de negociação, você tem todos as contrapartes possíveis, né, que estão efetivamente ali aptas a negociarem na plataforma. Então, essa lista, né, efetivamente, ela está lá e você vai gerenciar e conceder limite para quem você queira. O que não significa que você não pode fazer uma negociação fora, né, da tela com alguém que efetivamente, eventualmente não esteja ali. Tá? Isso pode acontecer, mas para negociação em tela, o limite para a contraparte previamente é necessário,
né? E você enxerga ali as contrapartes ex ante, é possível de você avaliar quem são os clientes ali aptos à negociação dentro dos ambientes da BBCE. Acho que resumindo, assim, quem é cliente da BBCE, que já está cadastrado, consegue enxergar quem são as contrapartes que estão habilitadas a operar. A gente não tem uma lista pública, a não ser em situações específicas, a gente fez algumas campanhas aí de marketing, onde a gente obteve autorização de algumas casas para divulgar o nome delas como participantes do mercado de derivativos. Mas com certeza aí via 2W, a própria 2W também pode ajudar nessa questão de contrapartes e tem acesso às informações. E aproveitando a outra pergunta do próprio Renato, inclusive ali, sim, tá? Os contratos mensais, né, se encerram com liquidação no sexto DU, até para que você tenha efetivamente ali as operações de fato muito bem gerenciadas, até para fins de hedge, casando com o mercado no físico, né? Isso muda um pouquinho na questão dos vencimentos semanais, mas nos contratos mensais, sim, você tem essa mesma lógica, tá? E aí vamos guardar do Bruno aqui para daqui a pouco, que é interessante, tem um slide de oportunidades, a gente responde a do Bruno aí. Pode passar aqui, vamos falar um pouquinho da curva, né? A BBCE oferece também aqui a curva de preço, né? É a melhor referência de preço no mercado de energia, e a principal razão disso é porque ela é oriunda efetivamente das negociações realizadas, são negociações reais. Então hoje essa curva forward do BBCE, ela os negócios são oriundos do mercado físico, é o mercado que hoje tem liquidez e que essa curva é utilizada como uma referência de preço e pode também ser, né, pode e deve ser utilizado como uma das referências de preço para a negociação, para a formação de preço no mercado de derivativos, né? Podemos ter no futuro uma outra curva, inclusive com negócios oriundos dos derivativos? Sim, à medida que esse mercado ganha liquidez, é possível que isso aconteça, né? Hoje essa curva da BBCE é a principal referência de preço e aqui a composição dela se dá, né, por uma forma por uma somatória de alguns elementos, né, e ranqueados, né, na forma como está aqui, inclusive. Acho que o principal elemento que compõe esta curva são efetivamente as operações negociadas, existe uma metodologia para isso, né, um horário específico, quando se apuram todos os negócios, né, que se realizaram na plataforma, todos esses negócios geram efetivamente ali um ponto médio, e esse ponto se torna a referência para determinado vértice das negociações. E entendam por vértice determinados vencimentos, contratos mensais, contratos bimestrais, trimestrais, anuais, tá? Para cada um dos seus vértices. Então, quanto mais o mercado negocia, quanto maior for a liquidez desse mercado, mais operações você tem, mais assertividade sobre a formação do preço nós teremos. Hoje, com a plataforma BBCE é a plataforma de maior liquidez, né? Concentra a maior liquidez do mercado de negociação em tela, então aqui é daqui que vem, né, as informações. Obviamente a gente sabe que a liquidez às vezes ela é maior para vencimentos mais curtos e médios, vencimentos mais longos às vezes a liquidez não é tão alta. De qualquer forma, essa composição dos vértices ela é feita a partir de negócios realizados, que é o nosso primeiro elemento. Para os vértices onde não há esses negócios, se apuram, né, as ofertas que foram lançadas, então se capturam ali as melhores ofertas de compra, as melhores ofertas de venda, então são os valores, são a maior probabilidade de ocorrência efetiva, né, de que o negócio saia. Ainda assim, quando, né, na ausência desse elemento, nós ainda vamos para os contribuidores. Então, hoje são mais de 200 clientes da BBCE, boa parte deles são contribuidores de preço, então eles efetivamente, né, contribuem dizendo quais são os preços para determinados vértices, para que preço eles estão enxergando, né, o mercado para determinados vértices. Nós coletamos essa contribuição de diversos players, tem toda uma lógica também aqui para as linhas aqui de outliers, né, dá um tratamento, né, um pouco mais estatístico. Então esse é um dos elementos que também compõe. E por fim, né, os registros, que são aqueles de negócios que não saíram em tela, saíram no telefone, por exemplo, e foram trazidos aqui a registros, né? E aqui, porque ele é o último, porque ele pode ter efetivamente uma diferenciação de horário,
né, um negócio foi registrado à tarde, eventualmente ele pode ter saído, né, no período da manhã. Então essa é uma das razões de ele não compor ali o início da fila e sim, né, o final da fila. Mas o negócio ele efetivamente existiu, ele é real, ele está lá, ele foi dado dentro daquela janela, né, dentro daquele dia para aquele VETS. Então fica então, para todos os nossos clientes, nós oferecemos a curva, né? Isso pode ser visto dentro das plataformas e também enviamos por outros meios aí, APIs, etc., para os clientes. Aqui acho que a gente até já falou bastante, né? Então, por que dos derivativos? Né? Trazer mais transparência para o mercado, a gente falou sobre registro obrigatório e as necessidades regulatórias, traz mais eficiência para o mercado, pela não entrega física, né? Não exigência aí dos desembolsos e liquidação pela diferença. Eu até já me antecipei ele dizendo a questão da tributação sobre, né, o ajuste e as possibilidades efetivas aqui de constituição de hedge, né? Então, para trazer previsibilidade aí para a gestão dos negócios. Liquidez e formação, né, de preço. Então, aqui efetivamente nós estamos falando, né, que por o derivativo se dar pela diferença, né, de financeiro, ter trâmites, inclusive aqui, operacionais simplificados, ter uma dinâmica de gestão, né, de risco desse portfólio diferente do que é o mercado físico, porque você não está, né, direcional no valor cheio do contrato, e sim sobre o risco de variação desse preço. Isso tudo potencializa, né, o volume de negócios. Hoje, né, no mercado físico, né, nós temos o que a gente chama de giro, né, que é o quanto essa energia, em quantas mãos essa energia passa antes de ser efetivamente consumida. Hoje nós estamos falando de um giro aí perto de 4,5 a 5 vezes no mercado físico. A gente entende que esse giro, né, maior do que 1, né, o que hoje acontece no físico, né, o ambiente mais adequado para que esse giro maior aconteça efetivamente seria no mercado de derivativos, o que não significa que o mercado de físico vai acabar. As operações efetivamente de compra e venda de energia física que devem ser efetivamente consumidas e entregues, esse mercado continua, né, acontecendo, mas as possibilidades de hedge e as possibilidades de alavancagem, né, e de um giro maior desse mercado, né, para que ele deve se dar efetivamente no mundo aqui dos contratos financeiros, e isso, né, então, com o advindo aí da plataforma de derivativos, esse giro ele tem um potencial enorme aqui de crescer muito acima, inclusive, do que esse 5, poderia 10, 15, 20 vezes, aí vamos ver como que o mercado amadurece ao longo do tempo. Tá? Um ponto importante, interessante para a gente lembrar aqui também, só a entrada dos novos players, né? Porque o mercado do derivativos ele traz, além dos agentes livres, as possibilidades do mercado livre, né? A possibilidade aqui da entrada dos fundos e bancos, acho que são potenciais contribuidores aqui para a geração de liquidez, né? Para o mercado. Dos vencimentos a gente falou já um pouquinho ali, acabamos respondendo, né? Acho que a questão que foi dada. De qualquer forma, os vencimentos, como dito, semanais e mensais, e ainda a possibilidade de agrupar esses contratos mensais em bimestrais, trimestrais, anuais, por exemplo. Né? E aí só coloquei um exemplo ali, porque na plataforma, né, nós temos é quase que um ticker, né, para a identificação dos contratos que estão sendo efetivamente negociados. Então está aqui um exemplo, né, de construção, né, desse ticker, mostrando aqui o submercado da energia, a fonte e o mês ou a semana efetivamente aqui de referência para a liquidação. Tá? Então é assim e é isso que traz aquele elemento de padronização que nós dissemos, né? Então, uma vez olhando para esse ticker, por exemplo, aqui, né, o Sudeste convencional, janeiro 20, todo mundo que negocia aquele contrato sabe exatamente qual é, quando vence, como funciona. Só podemos passar um pouquinho. E aí, quando a gente compara os dois mercados, né, o mercado físico com o mercado derivativo, a gente sabe, né, para quem está mais no dia a dia do mercado físico, né, tem toda aquela dinâmica de, durante um mês, você executar efetivamente ali as negociações de mercado, né, e quando o mês, né, se encerra, aí começa toda aquele trâmite ali de emissão de nota fiscal, o envio dessas notas, as confirmações, criação de contrato para registro em CCE, depois
né, o registro efetivo para pagamento, o comprador paga o vendedor, depois tem eventualmente validação dos contratos, isso vai parar lá, né, passamos pelo fatídico, né, sexto DU, né, mas na verdade esses trâmites continuam e pode perdurar aí até o final, né, até o 30º dia útil do mês, lá onde efetivamente se dá as associações de cargas. Então são trâmites necessários para o mercado físico, importantes, regulados pela própria CCE, enquanto que no mundo do derivativo, até por ser um instrumento financeiro e não ter a entrega física, né, basicamente, né, uma vez negociado o contrato, assim que o mês vira, você tem, a PLD hoje é horário, né? Assim que o mês acaba, você acorda no primeiro DU, você já tem as composições do mês anterior efetivas, então o fixing é determinado e no sexto DU se liquida a diferença entre as partes. Então, isso tudo tende a trazer uma eficiência operacional bastante importante para esse mercado. E aí, mais para indo aqui, direcionando para o final da nossa, né, apresentação em si, o Rato acabou falando um pouquinho ali atrás, né, sobre a questão, por conta da pergunta ali do eventual default, então o não pagamento, acho que a importância de negociar nos ambientes da BBCE, onde você efetivamente passa a se informar, passa a poder informar um eventual inadimplemento da sua contraparte, você informa, isso tudo é controlado e monitorado, né, pela área de supervisão e monitoramento, como o Rato bem disse, o cumprimento de um rito regulatório que reporta não só para ele, mas também, né, para a CVM, tendo também ali um comitê de supervisão e monitoramento com membros independentes, como ele já comentou e antecipou. Acho que o importante aqui para a gente, né, trazer o quanto isso, né, lá no início a gente falou de novo, né, acho que foi não sei se foi o Rato, acho que foi o Rato comentou um pouquinho ali para a gente se orgulhar aqui, né, de que o mercado brasileiro, o quão seguro ele é, e isso é verdade, né, do ponto de vista regulatório, lá em 2008, inclusive na crise, nós fomos benchmark desse mercado, né, diversos reguladores do mundo vieram para o Brasil para entender como que a gente fazia aqui, né, e isso se tornou referência. Então, essa área de supervisão e monitoramento, né, ela tem a possibilidade aqui, né, ela tem um papel muito importante, né, primeiro para contribuir mesmo com o mercado, porque ao fazer monitoramento, acompanhar os negócios, eventualmente, até ativamente, eles contribuem, né, para a identificação de eventuais, né, erros operacionais ou erros de input, então tudo isso tem um fator contribuidor desses processos, uma visão mais de monitoramento, mas também tem aqui o elemento de efetivamente de supervisão, que é o elemento mais fiscalizador, que é monitorar, acompanhar esse mercado, entender o que está sendo feito e um eventual mau comportamento de um desses agentes pode sofrer, né, os questionamentos e até uma potencial autuação. Então, aquele agente que de má fé tenta fazer qualquer manipulação nas plataformas ou tenta forçar uma tentativa de forçar preço para direções, para alguma direção específica. Tá? Acho que esses comportamentos de eventual má-fé são também supervisionados por essa área. Essa área ela autua, né, primeiro faz os seus efetivos questionamentos e pode instaurar processos administrativos e que vão ser avaliados, inclusive, pela CVM. Então, tudo isso traz, né, muito mais segurança para as negociações desse mercado. E aí, por fim, né, só para a gente, acho que, fechar aqui a mensagem, um pouco Deixa eu para só onde a gente fechar está indo, né? Por Deixa eu só favor. fechar algumas perguntas aqui. Curva de preço da BBC é divulgada apenas dentro da plataforma, é divulgada dentro da plataforma e tem API disponível também para puxar os dados. A figura da curva, ela é divulgada também, ela está no site também, né? A figura da curva. A figura só os clientes hoje conseguem pegar dentro da plataforma, recebem por e-mail ou por API. Tá? Eventualmente, aí, esporadicamente, a gente divulga, né, alguma coisa aí para o mercado, mas você não tem a disponibilização diária nos sites de forma pública hoje. Independentemente disso, acho que é o Tarek Navarro, se precisar de alguma informação que não seja, obviamente, sigilosa, nos procurem aí, se estiver fazendo algum estudo específico, a gente está à disposição. Mas quem é cliente da plataforma já tem essa curva acessível e também via API. A Maísa pergunta, como vocês veem o blockchain como essa energia? Eu acho que é uma
tendência, acho que eu gosto de olhar essas ferramentas não pelas ferramentas em si, mas pelo problema, né, que ela pode resolver, porque senão fica aquela história do martelo atrás de um prego, né? A gente fica querendo usar o blockchain e tenta descobrir alguma coisa para usar a ferramenta, quando na verdade a gente deveria nos focarmos no problema. Eu acho que é uma possibilidade, a gente tem em paralelo alguns estudos e conversado bastante sobre isso. Me parece que para algumas situações ele pode funcionar, principalmente a questão de smart contracts. Parece que aqui tem uma oportunidade, a gente vem acompanhando, mas de novo, a gente tem que primeiro achar o problema e depois ver se o blockchain é realmente a ferramenta adequada para tratar esse problema ou não. Mas, enfim, é algo que a gente acompanha também. Só para matar aqui, acho que você vai matar a última pergunta aqui. A última no último slide aqui. Isso aí. Obrigado. Legal. Né, a questão do blockchain, né, a famosa o dilema, né, da solução em busca do problema. Então, acho que a gente precisa primeiro, né, acho que é importante, é uma tecnologia que está aí, é importante, pode e deve ser usada. A gente precisa buscar efetivamente onde estão nossos problemas e ver se blockchain pode ser efetivamente uma das soluções, né? Mas certamente a gente tem olhado bastante para isso e tem aí já uma ou duas coisas do nosso mapa de solução onde pode vir a ser, com certeza, utilizado o blockchain. Então, pegando aqui, falar um pouco do roadmap aí no meio, que eu vou aproveitar para responder a pergunta, né, que ficou pendente. Bom, então, como está indo, né, o roadmap aqui, o que nós estamos fazendo em 2021, o que nós estamos fazendo já olhando para 2022. Então, hoje os mercados são os mercados físico e derivativo, onde se tem aqui, com o lançamento, né, da plataforma derivativos, nós estamos em busca, neste momento aqui, né, de trazer todos aqueles agentes do Mercado Livre que hoje negociam no mercado físico, trazer para o mundo dos derivativos, mas também trazer aqui os novos players, né, os novos agentes para esse mercado que vão proporcionar cada vez mais liquidez. Então, estou falando aqui de outros agentes do Mercado Livre, não tipicamente os habituais clientes do mercado físico na BBC, outros agentes livres, bancos e fundos. Nós estamos trabalhando aqui com barramento, basicamente aqui a melhoria, né, das APIs, né, e aí eu estou falando mais especificamente das plataformas de derivativo, então nós estamos ampliando aqui as possibilidades de consumo de serviço por meio das APIs. Estamos em fase final da disponibilização do serviço de MTM, né, para que a gente faça a gestão aqui da variação dos preços de mercado de forma diária dentro do seu portfólio. E estamos trabalhando num projeto de transformação tecnológica, que na verdade é toda uma repaginação aqui do nosso landscape, né, que vai proporcionar no futuro aqui uma nova experiência para todos os nossos clientes e também, né, uma plataforma renovada aqui que vai nos permitir incluir novos produtos, serviços e funcionalidades de uma forma muito mais eficiente, muito mais ágil, e eu tenho certeza que todos os clientes vão poder ter uma experiência inovadora. Falando um pouquinho de oportunidades, né, nesse meio tempo, além do que estamos fazendo, o que estamos olhando, né? A ideia aqui nosso core business, como dito lá no primeiro slide, é energia, e é aqui que nós vamos ficar, mas quando a gente fala energia, isso é um leque, né, razoavelmente amplo, e não significa a gente olhar só para a energia elétrica, e é nisso que a gente vai agora desbravar para mercados correlatos, e um dos mercados que estamos olhando para trazer para negociação dentro da plataforma é o mercado de gás, por exemplo, a possibilidade aqui de negociação com ativos ambientais. Quando a gente fala de liquidação, né, nós mencionamos aqui que a liquidação ela é bilateral, ela é entre as partes, então hoje um negócio, né, feito na plataforma da BCE, quando chega a vencimento, a liquidação se dá entre as partes de forma, né, bilateral, e aqui o que nós estamos trabalhando são em soluções para que essa liquidação ela possa ocorrer dentro do ambiente da BCE, onde nós iremos auxiliar, né, com inclusive cálculos para liquidação, formas de liquidação que são mais eficientes do ponto de vista de gestão de caixa, e que isso permita também a gente colocar outros subprodutos atrelados a isso. E por fim, a possibilidade de garantias, né? Nós sabemos que esse mercado aqui, né, hoje existe algumas formas de garantias, e isso se dá também,
né, entre as partes, muitas vezes aqui com o uso de seguro, mercado de seguro, fiança bancária, enfim, mas isso sempre entre as partes. E nós estamos trabalhando aqui com possibilidades que possam trazer soluções que tenham uma visão e que tenham uma leitura mais sistêmica. Então, obviamente, que a gente vai buscar aqui oferecer serviços que melhorem, que tragam mais segurança para a troca de garantias entre as partes, mas que também possa ter, né, possibilidades aqui de garantias que tenham uma visão mais de todo o sistema, né, para eventuais problemas de insolvência, né? A gente sabe quando tem uma insolvência de um dos players, isso pode ter um efeito cascata, um efeito em cadeia. Então, essas soluções de garantias também nós estamos olhando para como mitigar esses efeitos cascatas, o que significa trazer mais segurança para o sistema como um todo. E aí, respondendo agora, então, aqui, né, isto posto, pegando um pouquinho da questão, e até agradeço, porque isso ajuda a gente a consolidar essas oportunidades todas. Hoje a BBC, então, é um sistema de negociação, né, com produtos e serviços desde a pré até a pós-negociação, mas obviamente que nós estamos aqui olhando, né, para um futuro e avaliando as possibilidades aqui de constituição, né, de uma clearing e possivelmente até da construção de uma bolsa, possivelmente não, com certeza, né? Vamos ser aqui, mas já vamos caminhar aqui na direção da constituição de uma bolsa de energias. Isso tem alguns desafios, assim, né? Então, vou colocar alguns aqui, o Rato pode me complementar também, e depois a gente até fica aqui um bom papo para a gente encerrar, mas tem alguns desafios, né? Primeiro, tem um desafio regulatório importante, tá? Que é o fato de que, né, historicamente, a gente não tem aqui a Constituição, né, de, né, bolsas no país há um bom tempo, né, ou clearing que seja. Então, todos os cumprimentos regulatórios aqui não são, né, triviais, nem tampouco são, vamos dizer assim, acessíveis do ponto de vista financeiro. São investimentos bastante robustos e necessários que nós estamos fazendo, inclusive, mas tem esses elementos a serem cumpridos, esses riscos. Mas indo mais para uma visão de negócio, né, acho que tem um desafio importante aqui, que o Rato falou muito sobre a questão de volatilidade dos mercados, até comparou um pouquinho com o dólar e com o Ibovespa, né? Quando a gente fala de um mercado de bolsa, e quando a gente fala no mercado de bolsa que tem toda aquela dinâmica de alocação de margem, trocas, né, de ajustes diários, etc., com um ativo excessivamente volátil, como é o mercado de energia hoje, isso significa que as chamadas de margem, né, as chamadas desses aportes seriam demasiadamente altos, né? E isso pode inviabilizar o negócio, porque se torna extremamente custoso. Então, um dos desafios que a gente tem aqui, né, é como trabalhar na direção de tentar direcionar esse nível de volatilidade para níveis, né, mais razoáveis, e percebam que não é para acabar com a volatilidade. Volatilidade é bom, né, faz bem, inclusive gera oportunidades, né? Agora, a volatilidade excessiva pode ser um problema. Então, como, né, levar esse mercado para níveis mais razoáveis e né, que tragam, que viabilizem aqui a constituição efetivamente, né, de uma bolsa para esse mercado, e isso passa por dar mais transparência para o mercado, dar mais ferramentas, mais soluções que permitam que a formação de preço seja mais eficiente, que as soluções de garantia tragam mais segurança. Acho que trazendo tudo isso para o mercado, né, isso tende a levar, né, a oscilação, novos players vão aparecer, que vão usufruir aqui das oportunidades dessa volatilidade. Tudo isso tende a levar o mercado a um certo equilíbrio dinâmico, né, dentro de variações mais razoáveis e que nos permitam aqui dar os próximos passos. Então, eu coloquei alguns desafios. Acho que essa é uma pergunta que já seria um tema para uma agenda aqui de 2 horas, né? Daria para falar só sobre isso, inclusive, mas de qualquer forma, só deixei algumas provocações. Acho que o Rato até pode colocar mais uma ou duas contribuições aqui, e, né, o Cláudio também, o Arthur, fiquem à vontade. Acho que a pergunta é ótima aqui para a gente encerrar até Acho que a gente já o está dia falando, discutindo um pouco isso. Acho que a gente já está no horário aí, Cláudio e Arthur, vocês me falam aí, mas a gente até ultrapassou um pouco. Achei ótimo, porque as perguntas foram muito boas. Acho que o Felipe respondeu bem a questão da bolsa, realmente está no nosso roadmap, mas se eu colocar uma bolsa, como eu falei para vocês, não tem mágica, né? A bolsa vai ter que assumir risco, então, se eu olhar para a volatilidade no mercado de energia hoje, eu vou exigir uma margem de 100% da operação, que não faz muito sentido, então, nosso desafio é que a gente vem trabalhando até junto com o mercado,
trazer esse nível de volatilidade um pouco mais a níveis um pouco menores, e também isso, a reboque disso, né, ou como possibilidade de que isso aconteça, é aumento da liquidez. Então, quanto mais players operarem, quanto mais liquidez tiver, a tendência é que esse preço venha a ter uma volatilidade cada vez menor. Eu acho que tem só uma última pergunta que também foi colocada, não pergunta, mas acho que é fundamental, a gente não falou sobre a questão de proteção de dados, porque, na verdade, é inerente ao nosso negócio. A gente, a partir do momento que se tornou uma empresa regulada pela CVM, a gente passou a ter o mesmo nível de exigência de sigilo e uma instituição financeira. Então, a gente foi enquadrado tecnicamente aí na lei do sigilo bancário. Então, obviamente, aqui, proteção de dados, segurança da informação, segurança cibernética, são temas que a gente investiu muito em 2020 e vai continuar investindo, porque são temas cruciais para o nosso negócio, acho que para o negócio de qualquer empresa, mas em particular no nosso negócio, que é um negócio de comunidade, né, onde a gente tem informação aqui de todo mundo que opera, de como opera, então a gente tem que realmente tratar esse tema, e tratamos de forma muito séria e responsável. Eu vou terminar aqui, Cláudio, e acho que, mais uma vez, agradecer, e eu acho que, desculpa se foi um pouco extenso aí, mas acho que foi legal respondendo as perguntas ao longo do tempo. Não, Carlos, eu que agradeço a possibilidade aqui da gente estar discutindo e ampliando esse conhecimento para os nossos colaboradores. A 2W tem uma missão aqui de se aproximar muito desse consumidor do setor elétrico, e eu não falo só dos 8.000, 9.000 agentes lá da CCE, eu falo desse outro consumidor que está querendo, que pegou o valor econômico hoje, leu um monte de coisa sobre mercado livre de energia, não entende, e a nossa missão é se aproximar desse consumidor, explicar para ele as formas de migrar ao mercado livre, como é que ele pode se mitigar de risco, o que é o derivativo. Obviamente, tem perfis de consumidores para determinados produtos. Então, a minha intenção aqui, quando provoquei, e agradeço muito a oportunidade, foi a gente estar, e isso tem que ser feito de maneira periódica, de tempos em tempos, estar ampliando para a nossa equipe o conhecimento sobre o produto derivativo, porque são eles, esse canal de distribuição que a gente tem, que são os agentes autônomos, que são gestionados pelos regionais que a 2W tem espalhado no Brasil. Hoje a gente está próximo de 250 agentes, a gente deve chegar a 500 até o fim do ano. São esses originadores que estão lá na ponta, conversando com consumidores, identificando oportunidades, avaliando perfis, para que a gente origine oportunidades. E eu, particularmente, quando olho outros mercados e olho o setor elétrico, eu vejo um mundo de oportunidade, tudo isso que foi falado há pouco, sobre o que tem para crescer esse mercado. E eu acho que o desafio aqui é informação e conhecimento. À medida que os agentes, né, e esses agentes não devem ser só os 9.000 que são agentes na CCE. Quando a gente está falando dos agentes, é todo mundo que, de alguma maneira, interage com o setor elétrico, a energia elétrica. E a gente acha que é só os eletrointensivos. Não, mas existe uma série de médias, pequenas empresas, indústrias, que, se conhecessem um pouco mais, proporiam negócios conosco que possibilitariam a gente derivar, sendo até um pleonasmo, para operações de derivativo, por exemplo. Então, eu enxergo aqui um potencial muito grande e que a gente seja esse canal de exponencialização para a BBCE, porque, obviamente, quanto mais produto a gente tiver condição de oferecer aos nossos clientes, é essa a nossa missão aqui, a gente vai ganhar dinheiro, e vocês também, e é para isso que o mercado tem que crescer. Quando o mercado cresce, a gente traz mais a gente, o mercado cresce. Se a gente fica trabalhando só com os mesmos, o mercado não cresce e não tem bolo para todo mundo. Então, essa é um pouco a minha intenção em provocar isso, eu agradeço, e passo para o Arthur, se ele tem alguma consideração final a fazer. E muito obrigado, viu, Carlos, Felipe, obrigado aí a disponibilidade de vocês. Eu só queria lembrar, assim, acho que é importante, até aproveitando que você falou dos agentes, né, tem a cartilha da BBC, a Bracel, sobre o mercado de derivativos, que eu convido a todos a baixarem, está disponível no nosso site. Então, acho que é uma oportunidade também de conhecimento. E dando um spoiler aqui, em breve a gente também está lançando uma cartilha sobre os guias melhores práticas contábeis e tributárias
para o mercado de energia sobre derivativos. Então, acho que são essas duas cartilhas, uma já está disponível, então também, e fica aqui o contato, quem quiser conhecer um pouco mais, tanto o Cláudio aí, a gente está muito próximo aí, né, Cláudio? E a 2W realmente está fazendo um papel fantástico nessa disseminação, nesse conhecimento, e também fica à uma disposição aqui. Obrigado. Acho que eu vou agradeço aí o Cláudio, o Carlos, o Felipe, por toda a apresentação, né? Até corroborando num ponto, a ideia realmente é... Está no mudo. Eu gosto muito dessa visão, porque se crescer a torta, tem mais pedaço para todo mundo, né? E até em algum momento, eu não lembro quem foi que perguntou no Q&A se a gente via a abertura de corretoras, né, para que as pessoas possam operar no mercado de energia elétrica. Eu não sei se de uma maneira similar a uma corretora, mas a 2W, como market maker, quer se posicionar de forma parecida, né? Então, a ideia é que hoje em dia, talvez os clientes, mesmo os pequenos, médios, eles olham para a energia elétrica só como um produto que ele precisa comprar necessariamente, né? E por que não amanhã olhar como uma coisa que ele opera a preço mesmo? Da mesma maneira que uma empresa que é importadora ou exportadora opera muitas vezes o dólar, né? Ela não vai lá só e compra, ela fica indo e voltando, e o derivativo é a maneira mais fácil, operacionalmente e via tax, de fazer isso. Ao invés de ele comprar o produto, ele compra só uma coisa que deriva do preço do produto. Então, eu acho que o futuro é por aí, né? As bolsas que abriram no mundo do mercado de comercialização físico para o derivativo, elas veem um aumento de liquidez na ordem de 5 vezes, 10 vezes, né? Ordem de grandeza. Então, a gente vai ter bastante liquidez e não sei se tão cedo como broker, mas certamente como market maker, como ponta de liquidação, a própria 2W, junto à BBCE, vai ser um parceiro de todos os clientes que a gente tem para oferecer. Então, acho que o ponto que eu queria colocar era esse, né? Vamos tentar expandir, vamos tentar colocar na cabeça da galera que isso não é um bicho de 7 cabeças e que tem muita operação pela frente. É isso. Se o consumidor, o pequeno e o médio, que está conhecendo um pouco mais sobre o Mercado Livre, entender o que é o derivativo, e essa é a nossa missão, junto com a BBCE, por isso que é importante a gente estar próximo, para a gente estar voltando com vocês com informações, vocês voltando conosco com informação, a gente testa nos canais, volta. Se esse consumidor entender, a gente tem um mundo, porque burro ele não é, ele sabe o que é proteção, ele talvez não saiba que existe esse mecanismo, ele sabe avaliar risco, ele lê o jornal, ele fala hidrologia, peraí, eu quero travar aqui, isso é um risco importante agora para frente, como é que eu travo? Então, se ele conseguir entender que há um mecanismo, e essa pergunta do Arthur é isso também, em algum momento esse produto vai virar até um produto de investimento ou de proteção, e nós atuamos muito como uma corretora nisso, nós somos o canal para registrar essas operações e levar a registro na BBCE. Então, vamos ficar muito próximo. Foi muito salutar esse primeiro webinar e vamos fazer mais de tempos em tempos, a cada 6 meses, 3 meses, 4 meses, porque acho que é importante também vocês terem essa volta, essa devolutiva dos nossos canais, como que está sendo lá na ponta, né? Com toda essa rede de agentes que a gente tem, tá bom? Maravilha. Obrigado mais uma vez, Cláudio. Obrigado, viu, Carlos? Obrigado, Felipe, pela disponibilidade. Vamos ficar próximo. Agradeço a todos vocês aí que nos assistiram. Obrigado a todos aí que participaram. Obrigado. Obrigado. Conta com a gente aí. Um abraço, tá? Tchau, tchau. Tchau.